Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, eu vim aqui trazer um relato para vocês da saída do corpo dessa noite, tá? E eu quero, assim, trazer isso. Não é muito confortável para mim trazer esse tipo de experiência, porém faz parte, né? da nossa, né, trajetória enquanto consciências, né, de ter que lapidar, limpar coisas e, né, virar páginas da vida, pontuar situações e trazer também, né, essas questões internas que nós carregamos à luz, né, do nosso conhecimento, para que a gente possa se libertar, né, de situações que a gente entre em cobrança, né, ou algum sentimento que esteja amarrado ainda a alguma situação que esteja impedindo você, né, de fluir, tá? Para frente, né? Então, essa noite eu tive uma experiência, tá? E eu tava dentro de um apartamento, né, com algumas pessoas da família. E aí, o que que aconteceu, tá? Gente, nitidamente, depois que eu voltei da experiência, eu falei, putz, eu fui tratada, né? Essa noite foi feita ali uma situação na qual eu passei, tá? Né? Aconteceu ali uma reunião na qual eu precisava passar por aquilo para liberar algumas energias, tá? Para que eu pudesse me limpar, né, assim, do meu próprio veneno mesmo, né? Porque a gente mesmo se envenena com coisas, situações através dos sentimentos, né, nocivos e que a gente deixa às vezes aquilo escurecer, né, o nosso jardim e o nosso coração. Então eu vi isso fora do corpo, eu vou relatar exatamente como aconteceu, né? Eu tava com uma pessoa fora do corpo da família e eu tive uma informação que eu não gostei, né? Como se eu tivesse me sentido passado para trás, ou de fato como se a pessoa estivesse interferindo na minha vida de uma maneira financeira, né? E uma situação ali, né? E aí eu comecei a discutir com essa pessoa da minha família, e eu comecei a ficar com muita raiva, tá? Muita raiva. Eu comecei a gritar, né, com essa pessoa, tipo, porque o que ela tinha feito comigo ali não era para ela ter feito da forma que ela fez, e isso me trouxe à tona, me resgatou, né? Um bicho que eu tenho dentro de mim, e eu coloquei isso para fora na projeção astral. E eu comecei a tentar agredir essa pessoa fora do corpo, porque eu estava inconformada com a invasão daquela pessoa sobre a minha vida, né? Então eu não queria que isso acontecesse, né? Como se a pessoa tivesse assim interferindo no meu livre-arbítrio, interferindo no meu caminho, e eu não concordei com isso, então eu comecei a agressivamente, né, a me colocar contra isso e contra essa pessoa, né? Então eu peguei essa pessoa fora do corpo, eu comecei a dar um chacoalhão nessa pessoa e trazendo assim raiva, não aceitação, indignação do que aquela pessoa estava fazendo ou tentando fazer comigo, o que ela já tinha feito, né? Gente, foi bizarro, né? A gente se transforma, né? Assim, na verdade, a gente manifesta, né? Nem se transforma, né? Aquilo que a gente traz de pior, sabe? A projeção ela mostra muito isso, né? O nosso potencial destrutivo, né? Negativo, né? Sobre as relações, e eu comecei a chorar quando eu comecei a trazer isso, né? Eu queria arrancar a cabeça da pessoa, né? Fora do corpo. Isso é muito, muito tenso, né? Porque desestabiliza, né? Astralmente falando. E aí, na hora que eu tava assim com a pessoa aqui, eu falando e gritando, e meu, como tipo, me escuta, me olha, você não presta atenção em mim, tipo, né? Eu comecei a trazer tudo isso, né? Me sentindo ali prejudicada e tal, né? Dentro das razões ali da situação. E aí eu comecei a passar a mão assim, ó, no meu olho, né, tirando as lágrimas e catarro fora do corpo, né, por causa do choro, porque eu chorei muito na projeção astral. Aquela situação para mim estava muito, muito em desequilíbrio, assim, emocionalmente falando, e eu comecei a ver uma gosma preta saindo das minhas secreções.
É como se eu tivesse chorando e catarrando, né? Algo muito sujo, e isso tivesse vindo de dentro de mim, né? E eu estava colocando aquilo para fora, né? Então a qualidade das energias que eu estava trazendo de limpeza eram muito, muito sujas, pesadas. Eu comecei a Aí eu, na hora que eu tava fazendo isso, e desbravejando e chorando e pá, e assim, e vendo isso, eu comecei a. Nossa, eu olhava para minha mão, ai, né? Eu comecei a ter, a ficar, não ficar, né, mais assim, doido do que eu tava, porque eu já tava em desequilíbrio, eu não tava lúcida, né? Em vista da manifestação que eu tava. E comecei a olhar e falar, meu Deus, que é isso e tal. E, cara, foi muito chocante para mim, né, ver esse tipo de energia, né, que a gente tem essa capacidade de projetar, de plasmar, de tirar da gente, de dentro da gente, né? E essa pessoa, né, não era a pessoa de fato real, fora do corpo. Eu entendi que aquilo foi um teste, né? Foi um tratamento, tá? Ali era outra pessoa, uma consciência, provavelmente um guia, mentor, se passando por essa pessoa. E por que que eu sei? Porque na hora que eu tava dessa forma, manifestando indignação e raiva e tudo, né, que o pacote oferece, do desequilíbrio, eu olhei no olho dessa pessoa e eu via, né, que existia ali um enfrentamento, né, como se a pessoa estivesse olhando assim para mim, tipo, né, meu, eu caí naquela situação, né, então eu estava sendo testada, tá? Então, assim, foi um tratamento, né, que me ajudou a trazer à tona essas questões, tá? Eu acordei muito cansada, né? Eu acordei e falei, nossa, meu Deus, né? Que situação, né? Eu não quero ser assim, eu não quero agir assim, eu não quero estar assim, né? Eu não quero cultivar isso dentro de mim, né? É muito difícil, né? É muito difícil a gente, na relação com as pessoas, se manter sereno, né? Eu acho que às vezes a gente tem que dar uns cortes, né? Afastar, mas não só isso, mas usar esse espaço para algo produtivo, né? Para repensar algumas coisas, para organizar a casa, né? E também começar a libertar de julgamentos e qualquer sentimento negativo que a gente tenha em relação à pessoa. Perdoar não é você estar em comunhão diária com a pessoa, tá, gente? É você neutralizar um sentimento, né? Um pensamento negativo em relação a essa pessoa, tá? Então é um processo, né? Que eu estou passando, e eu acho que outras pessoas também, né? Passam por isso, com certeza. Mas a projeção astral, ela me traz essa possibilidade de poder verificar que nível das emoções que eu tô lidando com essa pessoa, mental e emocional, né, fazendo os ajustes para que isso vá se libertando cada vez mais, né? Então é isso, né? As energias dessa forma, né, escura, né, suja, tá? Isso representa o quê? Né? Aquilo que eu tô trazendo no coração e que isso pitou, né, gente, na mente, né? E coloquei para fora, tá? Então tem coisa ainda para limpar e tem muito trabalho ainda a ser feito, né, interiormente, tá? Mas sem perder também a lucidez, né, de como que é a melhor forma de eu lidar com isso e conduzir as minhas ações, né, para que eu consiga melhorar essa situação e não piorar, né? Mas enfim, quem, né, nunca na vida que passou uma situação dessa, né, de situações familiares, né, que atirei a primeira pedra, viu? Não é fácil. Família é um resgate violento, né? É uma oportunidade, né, da gente aprender muito sobre nós, né, e transcender, né, espiritualmente, tá bom? Bom, beijo para vocês, viu?